Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de falar, levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fernando Viana. Ele é técnico em agropecuária e engenheiro agrônomo. E a gente vai conversar sobre um assunto que a priori você pode achar que não tem muita relação direta com você. A gente vai falar sobre agrotóxicos. Mas, na verdade, em minha opinião, e vamos ver do Fernando, tem tudo a ver com todos nós e o nosso dia a dia. Olá, Fernando, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo falar e também falar sobre esse assunto, né, agrotóxico, um assunto que é bem polêmico, muito falado Amplo também. e amplo, né? Então, assim, tem muitas opiniões diversas sobre o assunto agrotóxicos, mas acho que no final o que realmente importa é quem está consumindo e como que essas pessoas estão cientes, né, do que estão consumindo. Então, espero esclarecer algumas dúvidas, Isso né, e aí. provocar também algumas curiosidades aí de quem está assistindo a pesquisar sobre o assunto. Isso mesmo. Acho que a provocação é sempre muito importante. Eu estou gravando do meu escritório aqui em Petrópolis. De onde que você está gravando? Eu estou vendo que tem um fundo bem arborizado. Eu estou de casa, no meu escritório, que é na varanda, e em Seropédica, na Ah, cidade de legal. Seropédica. Maravilha. Então vamos começar pelo básico. Para quem só conhece ou já ouviu falar sobre isso, o que são os agrotóxicos? Então, os agrotóxicos, ele tem uma definição, né, segundo o Ministério da Agricultura, o MAPA e Abastecimento, que são substâncias químicas, físicas ou biológicas, né, que servem para estar fazendo uma proteção à planta. Então, assim, a Anvisa, ela adota uma nomenclatura um pouco diferente, que eu não concordo muito, mas ela adota como defensivo agrícola. Então, Defensivo agrícola. defensivo agrícola, que aí, que assim, quem consome não tem um conhecimento mais específico, tem a ilusão de que é uma substância que é utilizada para proteger a planta, né, o que não deixa de ser, Uhum. mas e, pela questão da quantidade de produtos químicos que é utilizado e quais os tipos de produtos químicos, então assim, não deveria. Então, assim, tem uma opinião popular sobre o termo defensivo agrícola, de não concordam, né? Eu também não concordo com esse termo. Uhum. O agrotóxico ele se enquadra muito mais a real finalidade dessas substâncias e para o que é O termo utilizado. tóxico é muito mais interessante, muito mais real do que defensivo, digamos assim. É disso que É, você está falando na prática, né? o termo defensivo ele foi criado para, eu diria que para amortecer, né, o que realmente É o é a realidade dos agrotóxicos, né? Então, beleza. torna um pouco mais brando. De forma geral, onde é que os agrotóxicos são utilizados hoje no Brasil? Então, de forma geral, o grande volume de agrotóxicos no Brasil hoje é utilizado na agricultura, né? Então, assim, eu não tenho um dado concreto de porcentagens, porque acho que nem o Ministério da Agricultura deve ter isso, mas a grande parte é utilizada no cultivo, na agricultura, e também tem uma parte que é utilizado na pós-colheita, na conservação dos alimentos, e também uma parte ela é utilizada, também os agrotóxicos, na questão do transporte, manter a integridade dos alimentos, tanto para evitar roedores, evitar insetos que aparecem na pós-colheita. Então, assim, não é só no trator que eles usam os agrotóxicos que a gente vê pulverizando na plantação. Então, em toda a cadeia do alimento, em algum momento, tem um tipo de agrotóxico que é utilizado para aumentar a durabilidade, para aumentar o aspecto visual, para melhorar o aspecto visual da planta, do que vai ser consumido. Então, é amplamente utilizado dentro da agricultura, é amplamente utilizado do plantio ao consumo quando estiver na gôndola do Até supermercado. a prateleira
do mercado, digamos assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa sinceramente. Eu nunca soube que havia agrotóxico no pós-colheita. E eu acho que talvez as pessoas não saibam disso. O máximo que eu sei é aquela coisa branca, esbranquiçada, que tem na manga. Isso foi a minha Uhum. mãe que me ensinou. Se a manga tiver uma coisa esbranquiçada, não compra, porque isso é para ela amadurecer mais rápido. Eu nem sei se é verdade, mas eu sei que eu não compro a manga quando tem uma poeira esbranquiçada, assim, que minha mãe me ensinou. Mas ficou muito na ordem do minha mãe me ensinou, né? Mas beleza, vamos lá ao nosso bate-papo aqui, né? Qual é o principal objetivo do uso do agrotóxico, né? Você falou sobre quase que 3 etapas, né? No pós-colheita até. Queria que você explicasse de forma geral assim, o objetivo do uso. O principal objetivo do uso do agrotóxico é o aumento da produtividade, né? Quando você conversa com alguém ou em algum órgão, alguma discussão sobre a defesa do uso de agrotóxicos, o principal argumento sem o uso de agrotóxicos, dos agrotóxicos, né, na produção agrícola, a gente não consegue atingir uma produtividade que seja satisfatória para e que compense o cultivo daquela cultura. Então, assim, essa é a principal finalidade, aumentar a produtividade. Certo. É verdade que, de alguma forma, os agrotóxicos podem alterar a composição química e física, tanto da flora como da fauna? Sim, tem dependendo de qual princípio ativo que é utilizado, e também dependendo de qual grau de toxidez que esse agrotóxico A gente vai apresenta, falar ele disso. pode, ele pode sim causar mudanças, principalmente químicas, né, na fauna né, na flora. Na fauna, eu acho que o grande impacto que tem dos agrotóxicos na morte de polinizadores. Então, tem um livro Morte muito de interessante, polinizadores, você está falando de abelha? isso, especificamente de abelha, porque tem um livro muito interessante que foi escrito em 1969 pela Raquel Carson, né, que é a Primavera Silenciosa, que já abordavam esse tema nos Estados Unidos sobre o uso de agrotóxicos e o fato das abelhas colmeias estarem desaparecendo. Então, assim, é um impacto quase irreversível, né, dentro de um equilíbrio natural que deveria existir e deixa de existir. Então, assim, eu acho que esse seria um impacto mais físico e biológico, né, dentro do uso dos agrotóxicos, mas ele pode sim causar esse tipo de modificação. Quando a gente fala dessa alteração na flora, a gente pode dizer que existe alguma finalidade nessa alteração de composição? Porque, assim, existe uma coisa que são os produtos transgênicos, que, se eu Uhum. estiver equivocada, me corrija, são os que foram alterados em laboratório. Mas existe Isso. algum que houve alteração lá no plantio. A gente pode falar de alguma forma que tem uma finalidade essa alteração de composição? Sim, então, um exemplo que eu gosto de usar quando falo de uso de agrotóxico para a composição né, da flora, é quando a gente vai consumir uma uva sem caroço. A uva sem caroço, ela não é uma variedade, ela não existe. Você não consegue plantar uma uva sem caroço, não é modificada em laboratório, mas é utilizado um hormônio sintético, né, que é um tipo de agrotóxico, que é aplicado na época da polinização e que ela inibe a produção da semente. Então, isso é uma modificação na flora, né, causada por um tipo de agrotóxico. Acho que eu não vou mais comer uva sem caroço a partir de hoje. Porque eu achava a É, uva sem caroço muito legal. Eu achava que existia uma uva sem não, caroço. E agora ela não, fiquei assustada. Acho que eu não como. Nunca mais sugiro que ninguém coma mais uva sem caroço. Mas vamos continuar para a gente ir se assustando com a questão dos agrotóxicos por etapas, né? Então, assim, eu já não gostava dos transgênicos por muito tempo que eu estudei
com um especialista que falava sobre a questão dos transgênicos, agora já não gosto mais da uva sem caroço. Então vamos continuar o nosso bate-papo aqui para o nosso telespectador de casa entender a importância da compreensão de um assunto, um aspecto que parece que não tem relação com a nossa vida, mas que pode ter e tem de verdade. Vamos continuar e assim, quais são os principais tipos de agrotóxicos? Bom, assim, a gente tem agrotóxicos que são para diversas finalidades, né? Então, a gente tem fungicidas, temos herbicidas, temos acaricidas, temos que são utilizados para bactérias do solo. Então, assim, são 4 grupos ou 5 grupos que existem de agrotóxicos, tá? E cada grupo ele tem uma finalidade e dentro dessa finalidade tem os graus de toxicidez deles, né? Certo. Então, a gente tem os que são altamente... Eu dei uma estudada para conversar com você, porque agrotóxicos não é a minha praia. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que até agora achava que a uva sem caroço existia, e que não era uma questão de agrotóxico. Então, eu estudei e vi os tipos, e queria que você explicasse para o nosso telespectador um pouquinho, rapidamente, por exemplo, o que é um inseticida. Aí eu fiquei pensando assim, será que o inseticida, aquele que a gente usa em casa, ele também é usado na plantação? É isso? Porque a gente pode usar em casa para matar a barata. Quem tem medo da barata pega aquele... em proporções diferentes, é esse mesmo inseticida? Sim, esse que a gente usa em casa, ele o princípio ativo dele é, da família dos carbonatos, né, carbofuran, que são inseticidas que eles agem na sinapse, na ligação da sinapse do inseto. Então, assim, quando ele tem contato, uma questão de entomologia, mas mata o bicho. Então, ele é utilizado sim na agricultura. E o inseticida, né, como já diz o nome, ele é utilizado especificamente para o combate a insetos, né, na lavoura, por exemplo. Mas o que a gente tem no problema do inseticida, que também no fungicida, também no herbicida, é o seguinte. Herbicida, desfoliante e fumigante. Esses foram os nomes que eu encontrei na minha pesquisa e que eu ia perguntar um a um, mas que você já pode saber que é mais ou menos o que eu gostaria que a gente falasse. Tá, então, vamos começar então com o inseticida, né? E aí eu vou falando mas o que seria e os problemas que eu acho que a gente pra gente. podem passar. Então, o herbicida ele é exclusivamente usado para o combate de insetos, né? E o problema do inseticida, do químico, e aí o inseticida ele tem físico, químico e biológico, tá? São esses 3 tipos. Então, o combate químico é com agrotóxicos, né? O combate físico ele pode ser utilizado com fumaça ou algum tipo de controle físico, né? Ao inseto que é menos utilizado, ele é mais utilizado em uma agricultura orgânica, por exemplo, e o biológico que também é utilizado no convencional, mas que também pode ser utilizado na agricultura orgânica. E o problema do herbicida, do inseticida químico, é porque ele não é específico. Então, assim, você aplica na lavoura e ele mata todos os insetos que tem lá. Tanto os insetos que causam dano, tanto os insetos que causam dano, como os insetos que não causam. Então, assim, ele não é seletivo. Ele deixa a sua produção, sua plantação estéril, né? Então, sem insetos. Então, esse é um grande impacto que eu vejo dos químicos, né? Maravilha. A mesma coisa a gente está falamos do inseticida, o fungicida tem a relação com fungos, não é isso? Isso mesmo. O fungicida ele é muito utilizado também, é amplamente utilizado, principalmente em produção de soja e café, né? Eu imagino que são as duas que tenha o maior uso por conta da ferrugem da soja e também da ferrugem que dá no café, que é um tipo de fungo. Então, são muito utilizados. A gente tem um país muito úmido, então, quanto maior a umidade, maior a incidência e ataque de fungos, né? E também
são produtos que não são específicos, né? São todos sintéticos e não são seletivos. Então, eles também combatem todo tipo de fungo, inclusive os fungos que são benéficos, né? A gente tem os tricodermas, que são fungos, os verdinhos que a gente vê em alguns lugares, em algumas pedras, que são fungos benéficos. Aquela E que faz como se fosse um lodinho, mas que tem na- matinho. então aquilo ali seria o lodo é como se fosse uma ajuda entre esses seres, né? Entre plantas e fungos. Mas sim, tem uma parte e essas algas, os fungos, elas se alimentam, é um tipo de alga, né? Que tem nas pedras. Então existe uma relação de mútua, né? De ajuda. E ele é encontrado muito no solo. Então é um fungo muito desejado porque ele combate também outros fungos. Mas só que quando você aplica um fungicida, você acaba com todos os fungos que tem presentes ali. Novamente, não existem agrotóxicos, ou podem existir, mas a gente está falando num parâmetro geral, que resolve o problema de uma praga, digamos assim, né? Que é uma É. questão direcionada. E aí essa é uma questão complexa. A gente também tem os herbicidas, que são os que matam mato. Isso, mata-mato, é o herbicida. E o herbicida, ele tem uma história de surgimento assim muito triste, né? Porque o primeiro herbicida foi descoberto na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, na verdade, em que era utilizado porque tanto o herbicida como o desfoliante, eles têm a mesma função, né? É de matar, de tirar. O desfoliante ele acaba não matando a planta, mas tira todas as folhas. E o herbicida ele acaba matando a planta. Então foi descoberto isso na Guerra do Vietnã para poder é, matou as florestas para poder ter a vantagem, né, de não ter a mata Com a como plantação, com a alimentação do concorrente, essa coisa toda. E hoje é foi uma utilizado de alguma foi, forma nas isso, nossas plantações. acabou sendo a descoberta, o principal uso foi para isso do DDT, né, que é um tipo de herbicida, que era para desfolhar as matas para poder terem vantagem na guerra. E aí viram que isso dava para ser usado na agricultura e utilizam até hoje. Então, assim, teve um surgimento bem ruim, bem triste. E também são produtos assim, já o herbicida eles conseguiram fazer alguns que são mais específicos, né? Então assim, existem herbicidas que você pode combater plantas que são da família do capim, que são as gramíneas, e tem herbicida que você combate outros tipos de planta. Então, numa plantação de milho, por exemplo, que é uma gramínea, você aplica o herbicida e não acontece nada com a grama. Isso por dois motivos, né? Um, porque ele é específico, e dois, porque o milho que a gente cultiva no Brasil é o milho BT, que é da Monsanto, que ele tem uma molécula de uma bactéria, né? Que é um milho transgênico, que é resistente a esse tipo de herbicida. Então, e que só quem produz é a Monsanto, a semente, e quem produz o herbicida também a Monsanto, né? Então, assim, um pacote. Então, eles conseguiram fazer, então não mata o milho, mata só outras plantas. E aí no arroz, na soja, no algodão, eles também utilizam herbicidas mais específicos para combate de que eles chamam de pragas, né, de plantas invasoras, mas na verdade são plantas, são plantas como as outras que estão ali, mas por algum motivo eles acham que impacta, né, na produtividade, na produção. E aí, assim, os desfoliantes também são. Só que os desfoliantes são mais utilizados para cultivo, para você estimular algum tipo de cultivo, como maçã, né, que você usa um desfoliante para você provocar uma desfolha antecipada e poder antecipar também a produção. Então, assim, você engana a planta, né? A planta vai achar que está no outono, mas na verdade não está. Gostei Então, dessa explicação. então assim, ela o desfoliante, né, também é um fito-hormônio, né, que é produzido em laboratório e que acaba saindo a folha, né, ela vai caducar e aí a planta acha que está em outra estação e não está, e aí começa a dar o estímulo da produção. Então você consegue produzir alguns tipos de frutas fora da época por conta disso. Então assim, quando a gente come uma fruta que não está na época, um caqui,
acredite que é uma estratégia utilizando um produto desse tipo? Meu avô era um pequeno agricultor no interior de Minas que trabalhava com café e utilizava pouquíssimo agrotóxico. Eu me lembro Uhum, disso porque a gente falava lá quando eu era criança. E eu aprendi muito bem que nas férias do meio do ano eu comia tangerina e nas férias uhum, do final do ano eu comia manga. E eu não ia comer manga no meio do uhum, ano e eu não ia comer tangerina no final do ano. E uhum. isso foi um marco sazonal alimentar das minhas férias escolares. E eu sou louca por tangerina e sou louca por manga, porque tinha muita tangerina e muita manga. E sempre que eu tô falando de alimentação e falo de sazonalidade, eu sempre me lembro do meu avô, ele ainda tá vivo, graças a Deus. É um senhorzinho que já não tá mais na agricultura e tal, não sei o quê. Mas eu sempre me lembro da tangerina das férias do meio do ano e da manga nas férias do final do ano. E sempre que eu consumo manga na minha casa, e manga é uma coisa que a gente consome agora, quase todos os dias, né? Assim, você come em qualquer época do ano. Eu sempre fico olhando para a manga e falando: você está na época errada. Você só É, tem férias do final do ano. Então é um é, pouco disso, né? As mangueiras foram enganadas e é por isso que a é, gente tem manga o tempo todo. E não só como eu comia quando eu era criança lá nas férias do final do ano. exato. Não só a manga, como a maioria das frutas que a gente tem, são utilizadas estratégias com a questão dos hormônios, né? Porque o que controla essa produção, o que diz para a planta se está na época de produzir ou não, são os hormônios naturais que ela tem. Então, como nós também, os seres humanos, temos hormônios, as plantas também que são indicadoras, né? Então, agora reduziu a quantidade de luz em 2 horas por dia. Opa, está na hora de começar a florir para dar fruto. Então, são os hormônios que dizem isso. Então, quando você utiliza hormônios sintéticos para fazer esse tipo de estímulo, você está enganando a planta e proporciona que tem produção numa época que não é a época certa dela produzir. Então, Eu sempre consegue falo produzir da manga e no da ano. tangerina porque eu tenho uma referência emocional. Então, eu me lembro Uhum. muito bem, mas com certeza, né, toda a nossa variedade incontável de alimentos no Brasil, a gente pode falar das suas sazonalidades e das alterações por conta Exato. dos agrotóxicos. A gente está quase chegando no final do programa, não chegamos nem na metade da pauta que eu Pois é. propus para a gente conversar. E a última pergunta que eu queria fazer nesse nosso programa, que eu vou agendar com você para a gente continuar, eu queria que você falasse um pouquinho se um dos principais motivos do uso da utilização de agrotóxicos tem a ver com as monoculturas, que é uma grande questão. A gente vai no próximo programa falar sobre orgânicos e aí a gente vai falar sobre uma coisa que eu aprendi com um colega nosso, que é o Leandro Siqueira, que também é engenheiro agrônomo, que você tem que plantar uma coisa diferente da outra, uma perto da outra. E aí a gente Uhum. está falando de um mundo perfeito. Mas a Exato. verdade é que as nossas grandes plantações são de monocultura. E monocultura não é bom. É isso. E é um dos motivos pelos quais a gente usa tanto agrotóxico no Brasil é por conta disso. Então, quando a gente fala de cultivo de alimentos, né, então o que a gente deveria buscar, o que a agricultura orgânica, a agroecologia e outras formas de cultivo de alimentos que respeitam um pouco mais o tempo da planta, é esse equilíbrio. Então, você planta uma diversidade de alimentos, plantas que são mais baixas, com extrato mais baixo, plantas com extrato mais alto, que uma planta atrai um tipo de inseto, outra planta atrai outro tipo, então um inseto acaba consumindo o outro dentro de uma cadeia natural, e aí você tem um equilíbrio. Então, assim, você não tem nenhum tipo de inseto em grande quantidade, não tem uma chuva de gafanhoto aparecendo, então você consegue ter esse equilíbrio porque tem ali você consegue proporcionar um ambiente em que tem uma cadeia que seja mais completa, em que tem os predadores, tem as presas, tem quem vai ser predado, quem vai estar se alimentando de quem, dos insetos e fungos, né? Então os insetos acabam consumindo fungos também, fungos que combatem fungos e consegue fazer um equilíbrio. Quando a gente fala da monocultura, a gente não leva nada disso em conta, né? Porque é um tipo de planta, então você olha, são
áreas extensas com cana, áreas extensas com milho, áreas extensas com algodão, áreas extensas com soja, e a soja ela vai ter um tipo de fungo que vai atacar, um tipo de inseto que vai, ou dois tipos de inseto, o milho vai ter um tipo de lagarta que vai atacar, que a gente teve um problema há uns 2 anos atrás com a Helicoverpa ligera, né, que ninguém conseguia combater, e estava aparecendo e não tinha um inimigo natural que seja. Então, para isso, com esse aparecimento desses problemas, não existe uma política nem formas de fazer um manejo integrado, porque custa muito caro, leva muito tempo, e aí a solução mais rápida que o agricultor encontra é o uso do agrotóxicos em quantidades cada vez mais elevadas e agrotóxicos cada vez mais químicos, mais tóxicos, né? Então, com certeza é por conta da monocultura, é por conta de uma política de commodities que acaba né, rege as nossas vidas também, nossa produção no Brasil. Então, uma pressão internacional para produzir, sermos assim, produtores de alimentos e buscar cada vez mais produtividade. Então, a saúde e o bem-estar, tanto de quem está envolvido no campo, tanto de quem está consumindo, ela, infelizmente, ela não é levada em consideração quando coloca esse tipo de negociação em mesa, né? Certo. Maravilha, Fernando. Muitíssimo agradecida pelo bate-papo. Foi uma delícia conversar com vocês. A gente vai continuar falando sobre isso porque a gente ainda tem muita coisa para você aí de casa entender de que forma, na hora que você compra um produto, você está, de uma forma ou de outra, também fazendo parte dessa cadeia. Obrigada, Fernanda. Foi um grande prazer. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo e a gente volta em breve, dando continuidade a essa fala sobre agrotóxicos. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.